7h48. E olha só, sobre essa matéria que trouxe informações sobre o BRT, construção ali do BRT na Praça Cívica, a Prefeitura não quis se pronunciar. É o que nós temos aqui, a informação que a nossa produção nos passou, que a Prefeitura não quis se pronunciar sobre o BRT. 7h48, vamos para os nossos assuntos agora de Brasília. E olha só, para a Polícia Federal, Bolsonaro nega plano golpista, mas confirma reunião com Marcos Duval e Alexandre Silveira. Esse é assunto para a nossa correspondente lá em Brasília, Juliana Martins. Bom dia para você, Juliana. Bom dia, Matheus. Bom dia também para o Josiel, para o Júlio, para todo mundo que acompanha o programa, né? Mais um depoimento, 4 depoimento aí de Jair Bolsonaro à Polícia Federal, desta vez sobre esta reunião que ele teve com o senador Marcos Duval e também com o ex-deputado federal, o Daniel Silveira, né? E aí, neste depoimento, ao sair e falar com jornalistas, Jair Bolsonaro, ele disse que realmente se reuniu no Palácio da Alvorada, mas falou que nada foi tratado entre eles, muito menos um plano aí para agravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 8 de dezembro, né? Nesta reunião, conforme o senador Marcos Duval falou aí em fevereiro deste ano e depois mudou várias vezes aí de versão, né? E aí, segundo o Bolsonaro, esta reunião entre eles foi a primeira do presidente da República, do então presidente da República, com o senador Marcos Duval e teria durado cerca de 20 minutos. Este encontro foi intermediado aí por Daniel Silveira, conforme relatou Jair Bolsonaro, e disse que tanto Daniel Silveira quanto Marcos Duval, eles se equivocaram, né? Segundo disse aí Bolsonaro, Marcos Duval tentou aí mostrar que tinha certa proximidade com ele, mas que isso não aconteceu e que o intuito da reunião, ele percebeu nessa reunião que Daniel Silveira queria que Marcos Duval falasse alguma coisa, mas não falou sobre o que isso seria e que isso de fato não aconteceu. A gente separou um trecho desta entrevista coletiva de Jair Bolsonaro ontem ao deixar o prédio da Polícia Federal. Vamos conferir. O que eu tirei da conversa recalada ali é que o Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa. Ele também não falou nada, né? Alguma coisa o quê? Alguma coisa. Porque olha só, eu não sei qual foi o contato do Daniel Silveira com o Marcos Duval. O que eles conversaram. Bom, é isso, né? Foi exatamente esse trecho. Ele fala assim, ele queria que ele falasse alguma coisa, mas eu não sei o que ele queria que ele falasse, né? E só para lembrar quem está acompanhando o programa, esta investigação começou porque o senador, que agora está licenciado, Marcos Duval, disse que foi coagido por Bolsonaro a participar de uma espécie de trama de golpe que consistia em gravar Alexandre de Moraes dizendo algo que mostrasse que ele extrapolou os limites da Constituição. E aí o objetivo era conseguir a prisão de Alexandre de Moraes e até anular as eleições do ano passado que deu a vitória de Lula nas urnas, né? Mas o senador, no decorrer dos dias, ele mudou a versão várias vezes e aí tentou colocar que Bolsonaro não teria tido participação na elaboração deste plano. E aí, em junho, Marcos Duval, ele acabou sendo alvo aí de operações de busca e apreensão em 3 endereços dele e agora ele está de licença. Já o ex-deputado federal, o Daniel Silveira, está preso desde o dia 2 de fevereiro, né? Quando ele perdeu aí o indulto, né, que foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, o indulto que ele havia recebido aí de Jair Bolsonaro, então ele teve esse indulto anulado pelo Supremo, e assim que ele perdeu o foro privilegiado, né, assim que ele perdeu o mandato de deputado federal, no dia 2 de fevereiro, ele foi preso e agora ele cumpre pena, né? Então é isso, o Bolsonaro negando que tenha participado de uma reunião para articulação de um golpe. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juliana Martins. Júlio Meirelles, como é que você avalia essa situação? Olha, acho que é uma investigação que não terá uma conclusão, né? O presidente da República, ele recebe sempre senadores, recebe deputados federais, e foi um encontro fechado, né? O que foi dito
à imprensa logo após foi desmentido. É muito difícil você, por exemplo, concluir sobre a participação e responsabilização de alguém com base nas palavras de alguém que está completamente sem crédito, que é o senador Marcos Duval, né? Licenciado, diga-se passagem, segundo ele, por motivos de saúde. A verdade é que essa discussão, ela tomou conta por algum tempo do noticiário e nós não conseguimos vislumbrar, ao menos eu não consigo vislumbrar uma conclusão que seja, vamos dizer, incisiva com relação à participação de um ou de outro, né? O próprio Marcos Duval, após sair dessa reunião, procurou o ministro Alexandre de Moraes, que ouviu atentamente o que ele disse ali e pediu para que ele formalizasse. E nada foi feito. Então, pelo que me parece, esse senador, que já apresentou diversas versões sobre o caso, tentou mais uma vez aplicar aí um golpe, vamos dizer assim, lacrar, como costuma fazer alguns nas redes sociais, depois veio e desmentiu. É algo, confirmo e reitero, algo que não terá uma conclusão. Ô Josiel Menezes, eu acho que o Bolsonaro se arrependeu de ter feito essa reunião, viu? Pois é, Maropo, veja bem, o que aconteceu com relação a essa reunião, inicialmente era um convite entre o Daniel Silveira para que o Marcos Duval pudesse estar com o presidente Jair Bolsonaro, para que o Marcos Duval pudesse se transferir para o PL, isso em 8 de dezembro. Essa era a conversa inicial, por isso a motivação da reunião. Oficialmente seria isso aí. Houve realmente uma tentativa, me parece, aí, através do Marcos Duval e do próprio Daniel Silveira, de colocar o Bolsonaro em alguma situação ali que fosse contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas parece, o próprio Daniel Silveira e o próprio Marcos Duval falou que o presidente não citou uma palavra, ficou igual um boneco estático parado ali, sem entender nada do que estava acontecendo. Então isso precisa apurar, como o doutor Júlio Meirelles disse, mas já é a 4ª vez que o ex-presidente Bolsonaro é chamado a depor na Polícia Federal sem uma prova, sem uma motivação de fato que pudesse incriminá-lo em alguma coisa, Então, às vezes fica meio estranho essa questão do excesso de chamamento do presidente para depor. Teria que ter alguma coisa. O telefone do presidente já foi capturado, está na Polícia Federal, já foi revistado, tem mais de um mês que esse telefone está lá, não tem nada. O telefone das outras pessoas ligadas também não tem uma mensagem dizendo sim ou não com relação a alguma coisa, Então tá muito estranho esse chamamento aí e com certeza virão outros chamamentos da Polícia Federal para esse depoimento, Agora é preciso tratar a coisa muito séria. O problema que está indicado aí é que o Marcos Duval está com problema psicológico. Ele muda a versão, ele está com problema realmente. Depois vê essa implicância dele, essa briga direta dele com o Flávio Dino aí. E agora afastado do Senado, Diz que iria entregar o cargo, também não entregou. E a gente fica aí olhando, O que vai acontecer nessa política brasileira? Que coisa, hein?